beleza? Hoje nós vamos dar início à nossa semana 11 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre folha de pagamento, né? Conforme eu já expliquei para vocês, essa disciplina ela vai ser dividida em 3 semanas. Então, na semana passada nós falamos um pouquinho sobre admissão e demissão. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a folha de pagamento e eu não vou ficar muito preso na parte teórica, porque a intenção, né, dessa aula e da outra aula também, porque eu vou dividir para não ficar uma aula muito extensa, eu vou me atentar mais aos cálculos que vocês devem aprender, né, ao se tratar de uma folha de pagamento. Então vou pedir gentileza para depois vocês lerem o material, né, que lá vai estar falando sobre jornada de trabalho, a duração de cada jornada, né, depois vocês vão ver lá no material e usem também aqui os slides para vocês terem aí essas informações. E aí, o que eu tenho um interesse aqui nesta aula é apresentar para vocês uma folha de pagamento. Muitos de vocês já conhecem. Se aqueles que ainda, né, não trabalham com carteira assinada ou ainda não tiveram contato com a folha de pagamento, esse é um modelo aí padrão de uma folha de pagamento, né? A folha de pagamento ela é dividida em duas ocorrências, vamos dizer assim. Nós temos os proventos, né, que são os vencimentos, e os descontos. Para os vencimentos ou proventos, são todos aqueles valores que nós vamos receber na nossa folha de pagamento. O nosso salário, em alguns casos, se o funcionário tem adicional de insalubridade, periculosidade ou adicional noturno, hora extra, gratificação, descanso semanal remunerado, bonificação, tudo isso são vencimentos, são proventos, ou seja, aquilo que eu vou receber. E nós temos também os descontos. De forma bem geral, os descontos são INSS, Imposto de Renda retido na fonte quando tem. Se você tem algum plano de saúde, algum convênio dentro da sua empresa, pode ser que vai vir descontado aí também. Alguns adiantamentos salariais, algumas empresas têm por hábito de fazer adiantamento salarial, e aí a gente abre aspas e fecha aspas, a gente tem o costume de chamar aí de vale, né? Então, proventos ou vencimentos são todos os valores que nós vamos receber, e descontos, como o próprio nome já diz, são os descontos. Então, na folha de pagamento, de uma forma bem geral, são essas informações que nós vamos ver. Então, aqui no cantinho, aqui embaixo, nós temos o salário base, o salário de contribuição do INSS, a base de cálculo do FGTS, o próprio valor do FGTS do mês e o valor líquido que essa pessoa vai receber, né? Que é o vencimento total, aqui total de vencimentos, menos os descontos aí que ele vai ter naquele determinado mês. Então, nós temos o valor líquido, que é o valor efetivo, quanto efetivamente aquela pessoa vai receber naquele determinado mês. Hoje nós vamos aprender a como calcular o INSS e a como calcular o imposto de renda retido na fonte quando ele existir para desconto. Então, o que eu preciso, né, que vocês entendam? Que a contribuição previdenciária, ela é para que você possa aposentar algum dia. Também não vou ficar aqui me atendo muito a explicar isso. Vou pedir que vocês leiam o conteúdo. Vou direto para o cálculo, para a gente ganhar tempo, para não ficar uma aula muito extensa. Essa é a tabela do INSS do ano de 2022. Pessoal, essa tabela ela é atualizada todo ano, então não adianta pegar esse material e imprimir para poder utilizar ano que vem. Janeiro do ano que vem vai mudar tudo de novo. Então, o que vocês têm que fazer? Quem trabalha na área, sempre buscar em site que seja confiável também, tá? Essa informação. De uma forma geral, no site do INSS, no site do governo, Caixa Econômico Federal vai estar disponibilizando para vocês. O que nós temos que entender? Que a tabela de contribuição, ela tem as seguintes informações. A faixa salarial, que é esse primeiro campo, então nós temos 4 faixas, né, de 0 até 1.212, né, nós temos aí dentro da faixa de 7,5%. A alíquota vai ser essa. Na faixa 2, de 1.200, de 1.212,01
até 2.424,35, nós vamos estar na segunda faixa, que é a faixa de 9%, e nesse caso nós temos aí uma alíquota, né, uma parcela, perdão, para deduzir de R$ 18,18. A terceira faixa, que vai de 2.424,36 até 3.641,03, ela, o percentual é de 12%, e nós temos uma parcela a deduzir de 91. E a quarta e última faixa vai de 3.641,04 até 7.087,22, e o percentual a ser descontado na folha de 14%, e a parcela a deduzir vai ser de R$ 163,82. E aí nós temos também o valor limite de contribuição, né, que é o teto do INSS. O valor máximo que vai ser descontado na folha de pagamento do funcionário é um valor de R$ 828,38. Então, se o cara ganha lá R$ 10.000, vai ser descontado 14% de 10 mil? Não, vai ser R$ 828,38. Então, quando ultrapassa o teto, o valor ele fica estagnado ali no valor de R$ 828,38. Como que seria a aplicação dessa tabela na prática, gente? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa ela ganha R$ 2.350,70, conforme eu apresentei naquela folha lá inicial. Aí o que você vai observar? Que esse salário de R$ 2.350,70, ele está enquadrado na segunda faixa, lá na tabela, que está entre 1.212,01, aqui é 0,1, tá? Depois eu vou consertar lá para vocês, até 2.424,35. Então, se esse salário está enquadrado entre 1.212,01 até 2.424, então ele é maior que 1.212,01 e é menor que 2.424,35. Então, ele está entre. Então, ele está dentro da faixa e, por isso, a alíquota que vai ser utilizada é a de 9%, que é da segunda faixa. Olha só. Ó, salário, 2.350,70. Ele está nessa faixa, ó, setinha apontando, segunda faixa, 1.212,01, vou consertar aqui, conforme eu já expliquei, até 2.424,35. Então, quando o salário está na segunda faixa, qual que é a alíquota que eu vou usar? 9%. Então, ó, R$ 2.350,70 vezes 9%, que é a alíquota dessa faixa, menos R$ 18,18, que é a parcela que eu tenho que deduzir dessa faixa. Qual que é o valor que eu vou encontrar? R$ 193,38. Então, quem tem um salário de R$ 2.350,70 bruto vai contribuir para o INSS um valor de R$ 193,38. Repetindo, eu pego o valor do salário bruto da pessoa, verifico em qual faixa ele vai se enquadrar, se na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta. No nosso exemplo, ele se enquadrou na segunda faixa. E aí eu sei então que eu tenho que aplicar a alíquota desta faixa, que na segunda faixa é 9%, e eu vou deduzir o valor de R$ 18,18, que é o valor que a própria tabela traz para mim. 2.350,70 vezes 9% menos R$ 18,18, eu descobri que para o INSS será descontado o valor de R$ 193,38. Então, segundo exemplo, um salário de 3.526. Aí vocês vão observar que esse salário ele se enquadra na terceira faixa, lá da tabela. Ele está entre 2.424,36 até 3.641,03. Então, esse salário de 3.526 ele está dentro da faixa, que é a terceira, e por isso a alíquota que vai ser utilizada é a de 12%. Vamos verificar. Ó, salário 3.526. Vou verificar que ele está na terceira faixa, tá vendo? De 2.424,36 até 3.641,03. Então, esse 12% está aqui, que é o da terceira faixa,
E esse 91 é esse valor que está aqui na frente da parcela a deduzir. Então, quem ganha R$ 3.526 vai ser descontado da folha de pagamento dele o valor de R$ 312, R$ 332,12. Então, o cálculo do INSS é simples, é só você observar essa tabela. De acordo com a faixa que o salário dessa pessoa vai se enquadrar, você vai aplicar as alíquotas 7,5% se a pessoa ganhar até 1.212, 9% se ela ganha de 1.212,01 até 2.424,35, 9%. 12% se ela ganha de 2.424,36 até 3.641,03 e 14% se ela ganha de 3.641,04 até 7.087,22. Aí, na verdade, aí você pode colocar, né, até o valor infinito, porque sempre vai ser o teto aí de 14%. Então, esse é o cálculo do INSS. E agora nós temos também um outro cálculo, né, um outro desconto, que é o imposto de renda retido na fonte. Para pessoas que têm um salário que atinja a tabela do imposto de renda, nós precisamos pagar, né, o imposto de renda. E a empresa que faz esse desconto, conforme o próprio nome já fala, é imposto de renda retido na fonte, ou seja, é direto de onde que você recebe, lá no seu contra-cheque. A empresa desconta do seu pagamento e repassa para a Receita Federal. A tabela do imposto de renda, que por sinal está sem atualizar aí há alguns longos anos. Como que nós vamos interpretar essa tabela? A base de cálculo, aí aqui é diferente do INSS. O INSS você considera o valor bruto. Aqui já é o valor líquido, depois de você deduzir todos os descontos que você tem, para você achar esse cálculo, é que você olha na tabela. Então, quem ganha até R$ 1.903,98 não tem desconto. Se o seu pagamento líquido, descontando aí o seu INSS, ficar até R$ 1.903,98, você não vai ter desconto nenhum de imposto de renda. Se você ganha de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, vai ser descontado, né? Descontado entre aspas. Você vai usar a alíquota de 7,5% e ainda vai aplicar um valor de R$ 142,80 para poder deduzir a parcela. E você vai seguindo as faixas. Então, nós temos a faixa terceira, no caso, que é de 2.826,66, que é 15%. Depois nós temos a outra, de 22,5%. E nós temos a última, que é a de 27,5%, com a sua respectiva parcela a deduzir. E cada dependente tem um valor de R$ 189,59 que pode ser descontado. Dependente são filhos menores aí, né, que não trabalham, com carteira assinada até 18 anos ou 21 anos se eles fazem faculdade, que são seus dependentes, que dependem de você financeiramente. Eles até podem trabalhar, mas, né, se você ainda tem a dependência deles, você pode utilizá-los aí para abatimento de imposto de renda. Qual que é a fórmula, pessoal? Na fórmula, nós vamos dar um exemplo aqui. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu utilizei do primeiro exercício. Quem ganha um salário de R$ 2.350, nós já vimos que ele vai se enquadrar lá na tabela do INSS, né, que é a segunda faixa. Nós já fizemos esse cálculo, né, que vai ser 9%, e nós já descobrimos, inclusive, que o valor do INSS dele vai ser R$ 193,38. Até aqui não tem nada novo, né? Nós já vimos esse cálculo. Aí agora eu preciso fazer o imposto de renda retido na fonte para eu descobrir quanto que vai ser descontado nessa folha. Qual que é a fórmula? Imposto de renda retido na fonte é igual proventos, que são os vencimentos, tudo aquilo que você recebe, menos os descontos. Que descontos são esses? INSS, dependente, que nós já vimos que o valor é de R$ 189,59 para cada dependente que você tiver. Se você paga pensão, né, judicialmente também aí, né, já foi tudo acordado. Essa pensão ela também entra nessa base de cálculo, mas por enquanto a gente vai trabalhar com o INSS com os dependentes. E você vai julgar na fórmula, que é a alíquota e depois a parcela. Na prática vai ficar dessa forma.
dessa forma. O cálculo aí, o salário da pessoa, 2.350,70 vezes 9%, menos o 18,18 que é da tabela, eu encontrei 193,38 de INSS. Vou aplicar então na fórmula lá do imposto de renda. Imposto de renda retido na fonte é igual proventos. Quais são os proventos desse exemplo? É o salário, não é? Então, salário 2.350,70 menos os descontos. Ó, a fórmula aqui, menos os descontos. Proventos, 2.350,70 menos descontos, que é o INSS. Eu não falei que ele tem dependente, então só vou descontar o INSS. Vezes a alíquota, porque eu ainda não sei, menos a parcela. Aí agora eu vou fazer essa diminuição aí, ó, essa subtração. R$ 2.350,70 menos R$ 193,38, eu vou descobrir R$ 2.157,32. Aí agora que eu tenho o valor, né, do provento menos o desconto, eu encontrei o valor líquido aqui, que é esse 2.157,32, eu tenho condições de olhar lá na tabela. Ó, olha a tabela. 2.157,32, ele está aqui, ó, na segunda faixa, né? Que na verdade aqui a gente pode considerar a primeira, que é a de 7,5%. Ó, 1.903 até 2.826. Então, 2.157 está na segunda faixa aí, que é a de 7,5%. Qual que é a parcela que eu vou deduzir? Esse valor de 142,80 que está bem à frente aí, ó, do 7,5%. Então, o que eu vou descobrir? 2.157,32 vezes 7,5% vai dar 161,79. Menos 142,80, eu descobri que o imposto de renda retido na fonte dessa pessoa vai ser R$ 18,99. Vai ficar assim, ó. Olha só. Salário, 2.350,70 menos 193,38. Aí eu descobri então 2.157,32. Tá aqui nessa faixa, ó, do 7,5, conforme a setinha está mostrando. Menos o 142,80 que está logo da frente. Então eu descobri que para essa pessoa o valor do imposto de renda dela vai ser R$ 18,99. Então o que eu vou descontar na folha? 193,38 e ainda vou descontar 18,99 se, né, eu perguntar para vocês o valor líquido, você vai fazer a subtração. 2.350,70 menos 193,38 menos 18,99, você vai descobrir o valor dessa pessoa aí, líquido, né, que ela vai receber. E aí agora eu vou dar um exemplo utilizando o dependente. Ó, 189,59 para cada dependente. Então, vou pegar o mesmo salário, 2.350,70, e nesse caso agora ele tem um dependente. Então, o que eu tenho que fazer? Vou usar a fórmula de novo. A fórmula não é imposto de renda retido na fonte é igual proventos menos os descontos vezes a alíquota menos a parcela. Aí agora eu vou fazer, ó. Eu sei que o salário é 2.350,70. Eu sei que de INSS é 193,38, porque nós já calculamos isso lá atrás. E agora eu estou falando que ele tem um dependente. Então, se ele tem um dependente, eu vou poder descontar também aqui da base de cálculo o valor de 189,59. Aí eu vou fazer 2.350,70 menos 193,38 menos 189,59. Eu descobri um valor líquido de 1.967,73. Aí agora eu posso olhar na tabela. Então, na tabela, 1.967, eu descobri que está aí na faixa dos 7,5% e o valor deduzido da parcela vai ser 142,80. Aí ficou 1.967,73 vezes 7,5%, deu 147,57. Menos 142,80, eu descobri então que o imposto de renda para essa pessoa vai ser 4,77. Observe uma coisa. Sem dependente, o valor é R$ 18,99.
Com dependente, o valor foi para 4,77. Por quê? Porque eu adicionei na memória de cálculo, na base do cálculo aqui, esse valor de 189,59. Então, os dependentes, eles ajudam a diminuir o valor que você vai pagar no imposto de renda. É um valor exorbitante? Não, não é, mas contribui. Nesse caso específico aqui, e eu quis deixar esse exemplo para vocês perceberem que, nesse caso, deu só 4,77. O artigo 67 da Lei 9.430, de 1996, ele não obriga o recolhimento do imposto de renda de uma DARF que ela seja inferior, tá? Só quando o valor é mais do que R$ 10 é que nós vamos descontar. Então, nesse caso aqui, essa pessoa não vai ter esse desconto de 4,77. Sem dependente, ela vai ter um desconto de 18,99. Com dependente, ela não vai ter o desconto de nada, embora o imposto tenha dado 4,77. Por que eu estou mostrando para vocês isso aqui? Porque a gente tem que aprender na prática como que funciona. Então, hoje nós aprendemos cálculo de INSS e de imposto de renda. Na próxima aula, que ainda é dessa semana, que eu vou dividir, nós vamos aprender sobre férias e 13º, tá bom? Então é isso. Um abraço, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem para os tutores e pedem para eles trazerem para mim as dúvidas para que a gente possa sanar para vocês aí. Vou ver se eu deixo lista de exercício também para que vocês possam treinar, porque esse exercício aqui é prático mesmo, né? Tem até uma tarefa nessa semana que é para vocês aprenderem a fazer os cálculos de INSS e do imposto de renda. Então, assim, é só a prática mesmo que vai fazer com que vocês sejam capazes de aprender e entender como que funciona esse cálculo. Tá certo, pessoal? Então, um abraço, qualquer coisa eu tô por aqui e até a nossa próxima aula.